Simbora estudar! Pornopopeia, Reinaldo Moraes. Primeiro vamos falar aqui como começa esse livro, né? A epígrafe desse livro. Tem dia que de noite é foda. Tem dia que de noite é foda. Autor anônimo do século XX. E nós já temos aí, aqui nessa epígrafe, uma das características do Reinaldo Moraes, né? Que é esses trocadilhos, essa ambiguidade, muitas vezes, aqui por exemplo com a palavra foda. Foda no sentido de difícil, foda no sentido do sexo, enfim. E começamos então, aí agora que vem o que eu ia falar, vamos falar agora, sobre esse título, Pornopopeia. E a primeira coisa que remete para nós, né, é essa questão do neologismo porno de pornô, né, popeia de epopeia. Então, a epopeia do pornô, a epopeia do sexo do pornô. Mas pode ser também, né, um trocadilho com a palavra prosopopeia. Prosopopeia, que é a personificação, né, uma figura de linguagem que é a personificação. Então, a pornopopeia, a personificação do pornô, do sexo. E este é um livro de muitos exageros. É o que me incomoda, né? O que me incomodou neste livro. Eu vou ser bem sincero aqui com vocês. Tá? As pessoas parecem ter um receio de falar sobre esse livro. Você não encontra muita coisa sobre este livro. É um livro que eu vinha querendo ler já há algum tempo. Mas, né, como eu estava trabalhando em obras de vestibulares, este livro ele é um livro que tem ali quase 500 páginas e é uma fonte pequena, então é um livro que demora, né? Eu levei aí mais de 20 horas para ler esse livro. Eu conto meus livros por hora porque eu gravo minhas leituras, né? Eu leio em voz alta para memorizar mais e eu gravo minhas leituras. E cada leitura que eu faço tem em torno de 45 minutos, 45 minutos. E eu demorei eu li esse livro em 29 partes. Não são 29 dias, são 29 partes. Acho que eu demorei 2 semanas para ler esse livro. Então, deve dar aí um pouco mais de 20 horas de leitura. Mas do que eu estava falando mesmo antes de falar sobre isso? Do fato de eu ter prorrogado a leitura deste livro. E sempre que eu ouvi falar sobre esse livro foi algo muito raso, né? Não foi aquela coisa aprofundada, então até as pessoas parece que evitam, porque eu sou uma pessoa assim, sabe? Inclusive em sala de aula, né? Como professor, eu acho que não há assunto que seja tabu para nós falarmos. Então eu tenho isso comigo. Eu posso conversar com qualquer assunto, com qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, desde que haja respeito. E vamos falar então aqui sobre pornopopeia, enfim. E uma das poucas coisas que eu vi sobre pornopopeia foram algumas comparações do Zeca, né, que é o personagem principal aqui, que é o nosso narrador, com Macunaíma. Confesso a vocês que eu não vi essa questão. Eu vejo Macunaíma como um personagem muito diferente do Zeca aqui. Para mim, o personagem que mais se aproxima, talvez tenha até outro, mas eu não estou me lembrando agora, mas de cabeça que mais se aproxima do Zeca, seria o Cassie Jones. O Cassie Jones, né? Lá do Lima Barreto, de Clara dos Anjos. É um personagem também sem escrúpulos, é um personagem que, né, ele pensa em sexo, só se aproveitar das mulheres, mais ou menos isso. Mas eu estava falando que esse exagero, ele incomoda um pouco. Eu nunca deixo uma obra pela metade. Eu li alguns livros ruins nos últimos tempos, mas mesmo assim eu fiz questão de ir até o final. Vou citar alguns livros ruins que eu li nos últimos tempos. Tá? A Árvore que Dava Dinheiro, do Domingos Pellegrini,
mesmo sendo um livro que eu achei ruim, eu li até o final. Tá? Tem um livro também no vestibular, os livros do vestibular UVA que eu li este ano, tá? Não fui até o final. Tudo é Rio, da Carla Madeira, fui até o final, esperando que no final ainda a Carla Madeira pudesse consertar aquilo, mas é uma decepção esse livro, Tudo é Rio. Tem vídeo sobre ele aqui no canal. E aqui eu fiquei com esse medo, né? Fui lendo esse livro e falei assim, putz, será que é outra Carla Madeira aqui, né, que tem o domínio da escrita? Quer dizer, Carla Madeira não tem o domínio da escrita, porque, né, o que o pessoal acha dela é poesia, eu não vejo poesia ali. Mas o Reinaldo tem, tá? O Reinaldo, ele tem o domínio da escrita, ele escreve muito bem. E o que eu tenho de mais crítica a esse livro é o início do livro, né? Porque nós temos ali um personagem, que é o personagem Zeca. Ele precisa escrever um roteiro sobre uma propaganda de uma empresa, de uma indústria de embutidos de frango. E ele não consegue escrever isso. É uma tarefa simples. Quem é o Zeca? O Zeca é um cara que é um cineasta frustrado. Ele tem apenas um livro, Holisticofrenia, é o livro dele. Um livro que... desculpa, eu falei um livro? Um filme, né? Um filme que ninguém conhece. Um filme, assim, bem trash. Né? Trash no sentido de, né, de não ser conhecido, de ser tratado como trash. E bem alternativo. E esse livro ganhou apenas um prêmio na Colômbia. Foi o único prêmio que esse livro ganha. E esse filme ganha. Tá? Troquei já de novo, filme ganha. E ele vive ali, fez alguns filmes pornô, se é um filme rápido, não tem muita, né? E esses roteiros agora de propagandas, coisas bem simples. Ele é um cara sustentado pela mulher, a mulher sustenta a casa, ele vive mais ali na sua produtora, na Khmer Vídeos, que fica num local que o dono do prédio é o cunhado, irmão da esposa. Inclusive, as despesas dessa produtora é o cunhado que paga. Até o salário da funcionária é o cunhado que acaba pagando. E ele tem uma crítica à sua esposa. Sua esposa é uma mulher de esquerda. É uma mulher que é professora universitária, então só que ela sustenta esse cara que é um vagabundo, que é o Zeca. E o Zeca está ali naquela de não escrever. Pessoal, e ele se mete ali, e é no primeiro capítulo, né, que ele vai escrever esse roteiro para a granja Itaquerambu, a granja Itaquerambu, que ele não consegue escrever. E ele fica ali 2 dias logo no início, e é muito demorado. E nesses 2 dias ele se mete ali com um ritual hindu, um ritual indiano de Bagadagadoga. E esse Bagadagadoga se repete, ele demora para acontecer, e é um ritual ali, e até às vezes é meio confuso porque ele coloca, né, as coisas ali misturadas, e ele não vai para casa, né, ele está ali. E ele está na sua produtora, ele praticamente vive ali. A Teresa é empregada, uma oriental, uma japonesa, descendente de japoneses, claro, né? E chega um cara chamado Ingula, que é um amigo dele que toca cítara, né? Instrumento indiano. Pessoal, indiano, hindu, tá? Posso falar alguma coisa errada, mas daquela região ali, mais próxima ali da Ásia, né? Eles estão conversando, chegam 2 meninas, que é a filha do seu vizinho Nissim, que é um cara que também vive só na farra, junto com ele, outro que também, né, vive na farra, mas esse tem um emprego, tem uma mulher bonita, e ele está ali, chega a filha do Nissim, do amigo dele, e uma outra menina, tá? Chegam
a Sossô. Chegam as duas ali. E eles começam naquela, né? Ó, e a gente vai vendo todas as, né? A cabeça desse cara. Porque esse cara, desde o início que ele vê a menina ali, ele já coloca que ele quer transar com a menina. E a linguagem aqui, para muitos, ela pode ser bastante vulgar. Eu que não sou uma pessoa puritana, eu leio qualquer livro, eu leio, né? Não tenho esse problema, não vejo problema nisso. Confesso que às vezes há exageros aqui na forma como é falado. Há muitos exageros. E as palavras mesmo são usadas na forma ali como ele acha que devem ser usadas. Essas duas meninas estão por ali porque foram atrás de um livro que a filha do Nissim queria, e eles conseguem convencer a Sossô a participar desse ritual. Ele vai nesse ritual, pessoal, a descrição é longa, é mais de 100 páginas só para descrever esse ritual. Eles chegam nesse ritual, esse ritual ali, eles já estão, né, cheirados muito, porque também é movido a cocaína, esse romance aqui, ele é movido a muita cocaína, e até a gente percebe uma diferença entre a maconha e a cocaína aqui, que é a cocaína que vai fazer o mal para ele. Não estou dizendo que maconha faz bem, mas, né? Entenderam? Mas é a cocaína realmente que faz mal aqui. E eles vão para esse ritual, e lá nesse ritual acontece uma suruba, depois de todas umas, né? Acontece uma suruba geral, um dá pro outro, o outro ali e tal, e, né? E é uma geral, uma suruba geral. Tem mais uma coisa que o deixa mais excitado ainda nessa suruba, é que ele percebe que quando a Sossô tira a roupa, tira a calcinha, ele vê um absorvente sujo junto com aquilo. Então a Sossô está menstruada e aquilo o excita mais. E tem todas essas questões no filme, tá? Dele lá, lamber e o gosto lá da menstruação para ele o excita mais, tá? Tem tudo isso no livro. O livro é pesado mesmo. Tá? Se você ainda não leu o livro, tá? Para o vídeo, vai ver o livro e volta aqui. Tá? Agora, se você não gosta disso, nem lê o livro. Nem lê o livro. Mas eu, para falar, tenho que ler e eu li. Então vamos em frente. Já está percebendo porque eu comparei-o ao Cassie Jones. E se não conhece o Cassie Jones, vai ler Clara dos Anjos. Porque Lima Barreto é lá em cima. Eles participam disso, mas às vezes tudo isso parece um sonho, não sei, na minha cabeça, esses exageros. Depois, quando ele está indo embora, ele volta com a Sossô, ele tem a impressão que ele transa com ela ali na produtora, mas ele não sabe direito. Tanto que no dia seguinte, quando ele acorda, ele pergunta para a Teresa se tinha uma mulher ali, se não tinha. A Teresa fala que não viu nada, tá? E ele é tão aproveitador que ele não paga o salário direito dessa funcionária, que é a Teresa, mas ele vai lá, ele come as coisas dela. É desse jeito. E esse cara é um aproveitador mesmo. Nesses 2 dias que ele está ali, ele pega drogas com um cara chamado Miro. E não é uma vez, são várias vezes. Ele sai para, né? Ele sai para farra. Ele quase transa com uma pessoa trans, né, com um travesti, que ele vai atrás de droga e o travesti tá lá, ele admite que ele sente aquele tesão pelo travesti, mas a gente percebe que ele ainda tem muito do conservadorismo nele, então ele, né, eu sinto, mas eu não posso fazer isso, né, e lá na suruba também o medo dele era o fiofó dele, enquanto ele estava ali na suruba, de alguém quisesse, então ele tem toda essa questão. Pessoal, o Zeca é um retrato exagerado do que é uma pessoa hipócrita, né? Muitas pessoas conservadoras que eles criticam isso, tá? Né? O machão, mas a gente sabe que eles se excitam com isso, só não admitem. Então, neste caso, o Zeca tem muito disso aí. A Sossô é uma menina, e é isso que mais me incomoda ali no início do romance. Por quê? Porque fica claro que ela é uma menina, está no ensino médio. Eu olho como uma menina ainda menor de idade. Como ela vai dirigindo, ela tem um carro, ela anda com um Corsa preto, ela anda com um Corsa preto ali,
Ele acha que ela é maior de idade, mas ele não se incomoda quando ele descobre depois lá na frente que ela não é maior de idade. Tá? Ele quer continuar transando com ela da mesma forma, ele não se arrepende de nada. Tá? Então a gente tem isso aqui também nesse livro. Esse é o primeiro Corsa Preto da história. O Miro, esse cara que vai lá, que é o traficante que vende drogas para ele, é o segundo cara ali, tá? Que tem um Corsa Preto. Então percebam, em 2 dias ele tem essa suruba bagadagadog, que ele, né, transa lá um monte de vezes. Diz ele que ele transa mais uma vez com a Sossô. Tá? Aí no dia seguinte ele acorda, pega a droga, né, se masturba, ele se masturba várias vezes também, tem isso no livro. Ele sai para trás de uma, né, transa com uma outra prostituta, mas ele sai atrás lá que ele encontra com uma pessoa que é trans, né? E ele volta para a produtora, e ele está ali na produtora. Quem aparece na produtora? A mulher do Nissin, o seu melhor amigo. E ele vê a carência da mulher do Nissin, se aproveita da carência da mulher do Nissin e transa com a mulher do Nissin, a mulher é seu melhor amigo. Ele transa com ela. E ainda ele pensa, né, que transou sem camisinha. Ele transou sem camisinha. E ele vai ficar com aquilo. Será que ela vai engravidar? E isso até o final. Inclusive depois tem os e-mails dela que ela manda, que ela fala que é urgente, ele não lê. Ele não quer saber. Ele só pensa nele. E ele fala, né, ele admite que ele já pagou vários abortos para meninas que engravidaram dele, e ele já está pensando também que a Sossô pode ter engravidado, vai ter que pagar mais um aborto, mas ele fala que não sabe se é dele, então como a Sossô é uma menina que dá para todo mundo, talvez ela tenha que fazer uma vaquinha ali com os 20 que transaram com ela, né? E os 20 ajudam a pagar, então é dessa forma que ele trata as mulheres. Ele vê as mulheres dessa forma, apenas como um objeto para ele. E ele consegue muito isso devido, aí vai a outra crítica aqui desse livro, a crítica do livro, não a minha crítica ao livro, a crítica do livro. O fato dele ser um cara bonito, um cara muito apresentável, um cara que tem os olhos azuis, tá? Ele tem os olhos claros, então ele é muito bem visto como alguém que a sociedade não coloca como pode ser um criminoso. Então ele se aproveita disso. Aqui não poderia ser um cara preto, por exemplo. Para cometer esses crimes, né, e passar impune ali por tantos lugares, tem que ser um cara dessa forma. Eu vou tentar resumir aqui, pessoal, tá? Claro que eu vou deixar muita coisa, porque, como eu falei para vocês, o livro é muito extenso, muito longo. Depois que ele transa com a mulher do Nissin, ele sente vontade de cheirar e ele não tem mais cocaína. Aí ele liga pro Miro, o Miro vai levar a cocaína para ele. Só que o Miro tem o costume de sempre entrar no carro e ele fica enrolando para dar cocaína para a pessoa. Aí o Miro tira, dá a cocaína para ele. No momento em que o Miro entrega a cocaína para ele, a polícia vem numa perseguição e o Miro é assassinado. Pessoal, a primeira pessoa, tá? Ele está contando a história dele. Então, é o personagem, a gente sabe, né? Não devemos acreditar, né, totalmente no personagem quando ele está contando a sua história e narrada em primeira pessoa. Vamos lá, narrada em primeira pessoa. O Miro é morto, ele olha para o Miro morto, vê aquele monte de cocaína ali, ele cata, pega aquela cocaína, leva para casa, leva para o prédio, e depois ele fica sabendo, né? Ele corre, pega a cocaína e ele esconde no hidrante do prédio. Ele não vai andar com aquela cocaína, acabou de acontecer um assassinato ali. Ele sai de casa, vai para um bar, né? Um bar onde eles são acostumados, chama Beach, né? Beach mesmo, nesse sentido de B-I-T-C-H, Beach. Eles vão para esse bar, que é onde o Nissin está, porque a mulher chegou lá chorando que o Nissin não estava em casa, que ele transou com a mulher do Nissin. Ele vai lá, agora ele se encontra com o Nissin e com os outros. E ele pensa só em transar mais uma vez. Transar e cheirar. É o intuito deles ali. Ele acaba transando com a dona do local, mas depois de pedir mais cocaína ainda, irem atrás de mais cocaína. Só que antes dele dormir, ele pede para o Nissin
a chave da casa do Nissim lá em Porangatuba, em Ubatuba. Porque ele já sabe que vai dar merda. O Miro tá morto. Ele foi a última pessoa que esteve com o Miro. E ele se manda para lá. Aí a história começa a ganhar bastante progressão. Porque ele chega lá, ele está sendo perseguido, depois ele descobre que ele está sendo perseguido. Porque aí a polícia começa as investigações apontam como ele um possível assassino do Miro. Então olha como isso começa a acontecer. Ele se torna um dos possíveis suspeitos, né, de assassinato do Miro, do traficante. Aquela cocaína que ele deixa, ele vai sabendo tudo lá tem uma internet discada, né, tal, é difícil o acesso, né, à internet, mas ele vai lendo alguns e-mails ali. E aquela cocaína que ele deixou no hidrante, o porteiro do prédio pegou e foi tentar vender e foi preso. Ou seja, acharam a cocaína no prédio. O cara morreu em frente ao prédio dele. Pessoas viram ele com o Miro, que estava num Corsa preto. Todo momento que ele fica em Porangatuba, ele só pensa em transar. Só que lá ele olha para as pessoas e ele é exigente. E é aí que está, ele é exigente. Inclusive a dona da pousada, ele fala que é uma mulher bonita, mas é uma sexagenária. Então ele, né, para ele é um esforço transar com uma sexagenária. Tem os benefícios, mas é um esforço transar com uma sexagenária. Ele não sabe se o negócio dele lá vai estar. E ele fica por aí observando, mas não tem aquela coisa. Até que ele vai para as Rocas, que é um lugar ali próximo, uma das ilhas, né? Vai de barco e ele vê uma menina ali. E ele fica encantado com aquela menina. Só que nisso, a dona da pousada, ele não está na pousada, tá? Ele está na casa, ele vai na pousada só para usar a internet. Já está encantada com ele. Mas ele dá em cima também dessa menina, que tem um namorado policial. Ele inventa mentiras pro pessoal, ele fala que ele está sendo perseguido pela polícia, mas ele fala que é por causa de pensão. E aí a gente vê um outro problema também aqui, né? As mulheres, como a dona da pensão, ela vai ajudá-lo. Por quê? Porque para ela, errada de cobrar pensão é a mulher. A sociedade faz isso, né? É um direito isso, mas a sociedade, muitas mulheres até fazem isso. Ai, o dinheiro do meu marido tá dando lá para aquela mulher, os 200 reais ela tá usando para pintar unha. 200 reais para pintar unha, né? Não tô falando que é o caso aqui. Mas aqui a mulher nem cobra isso, a mulher está criando o filho sozinho. Ele fala que ele tem amor no filho, mas em nenhum momento ele vai ver o filho, né? No tempo que se passa aqui no livro. Ele nunca vê o livro. Eu tenho amor ao meu filho, mas ele nunca viu o filho. O filho está crescendo lá sem ele. Está crescendo sem pai. Sem o pai, ele, né? Depois ele descobre que, né, mais pra frente tem outra coisa. E ele, né, aceita aquela proteção da mulher da pousada. Por quê? Porque ela tem grana, ele já não tem mais grana. E ele já está tomando, né, já está comendo ali de graça, ele já está tomando um bom vinho, ela já está na dele, então ele vê que ele tem proveitos ali, ela pode ajudar a tirá-lo. Ele tem um Monza velho, esse Monza velho ele deixa lá num estacionamento, de um caiçara ali, coloca o carro, e ele está tranquilo ali, só pensando em transar e usar drogas. Tá? É o único pensamento dele ali. Só que o que é curioso nesse livro é que ele fala, né, que ele não tem tempo para escrever o roteiro, que ele manda o roteiro que ele já tinha e não é aceito, ele não tem tempo, mas ele está escrevendo este livro. Tanto que ele começa a conversar várias vezes, né, com alguém que ele fala, estou mandando um livro para você. E esse livro que ele fala que está mandando para a pessoa é para a pessoa publicar. Ou seja, ele não tem tempo de escrever um roteiro, mas ele tem tempo de escrever um livro. Ele tem tempo de escrever um livro. Então ele está ali sem transar e lá ele sente um tesão por aquela caiçara quando ele está lá nas Rocas, que ele compra uma lula, compra 3 lulas na verdade. Olha como esse cara é escroto. E ele pega a lula, ele se masturba com a lula depois que ele volta de lá pensando na menina. Tá? É uma cena bem nojenta que tem no filme, no livro. E depois acontece o pior ainda, né?
Porque a caseira lá, né, da casa do Nissim, ela vai lá para buscar a chave, ele promete entregar a chave outro dia, e ele fala, olha, eu tenho umas lulas aqui, você gosta de lula? Leva para sua casa. Ele dá a lula que ele, entendeu? Ele ejaculou na lula, ele dá para essa mulher comer. Depois ele tem coragem de perguntar para ela se a lula estava boa. Tá? Então esse cara, ele é dessa forma. A partir daí ele começa a transar. E as transas dele são assim, ele não transa uma vez na noite. São várias transas que ele tem. Ele levanta, né? Esse é um dia. Depois no outro dia a menina vai lá. Tá? Nesse dia da lula, por exemplo, olha o que acontece nesse dia da lula. Ele se masturba com a lula à tarde. Por isso que eu falo que muitas ageiras são coisas que não acontecem, né? não são possíveis de acontecer. Então ele se masturba com a lula, depois ele vai lá, transa com a mulher, né? Aí ele tinha marcado um encontro com a Sossô pelas redes sociais, né? Antigamente, como que era? Uma transmissão, né? Uma transmissão online que ela faz para ele através do MSN. E ela faz um vídeo, ela mostra um vídeo ao vivo dela transando com o Melquiades, que era um cara que participou da Suruba também, que ele dizia que era um cara que tinha uma jeba enorme. Ele assiste aquilo e se masturba enquanto assiste lá, e ele volta e ele transa de novo com a mulher. Então o cara é insaciável. Eles combinam de no dia seguinte eles saírem, que ela vai levá-lo para a casa de uma mulher miliardária que tem em Paraty, uma ilha. Ele vai fugir da polícia, ela vai ajudá-lo a fugir da polícia. Mas ele tem essa questão com a menina. A menina, no dia seguinte, a menina manda uma mensagem que a menina vai lá depois do almoço. Tá? Liga para ele. E ele volta para casa. E ele passa com a menina, ele narra que ele transa com a menina gostou, a menina adorou, né? Transa lá com a menina, depois ele... É para ele voltar, mas ele não volta, porque é uma explosão. E depois nós vamos ficar sabendo que é o Monza dele que é explodido. E aí vem o terceiro Corsa preto da história, que é o Corsa do namorado da menina. A menina tem um namorado PM, né, como eu já falei, e ele tem um Corsa preto. Tá? Ele ainda desdenha um pouco dessa menina, fala que a bunda dela mas os peitos dela são, né, são caídos e tal, ela já teve um filho. Então ele é assim. Esse cara é escrotíssimo, escrotaço. Quando a menina vai embora, pelo que ele narra, né, que é o narrador falando, vai embora, ele vê essa explosão e ele vê alguns tiras rondando a casa. Ele foge pelo mato. Aí ele foge pelo mato, ele consegue pegar um ônibus, vai para Paraty, chega em Paraty, ele procura um puteiro, olha só, um puteiro, vai para um puteiro, faz a maior, né, lá a maior putaria, com bebida, e no dia seguinte ele está lá num bar, Paraty, e ele liga, porque era para ele ir naquela noite, era para ter ido no dia anterior para Paraty, né, na miliardária lá, na ilha da miliardária. Que ele falou ainda que ele ia comer as duas velhas. É isso que ele fala. De lá ele liga para a dona da pousada. A dona da pousada, né, muda de tom com ele, mas ele pede desculpas. Não, eu tenho que te contar a minha história, o que aconteceu. Ele inventa, né, uma história toda lá, que ele só foi para Paraty, que ele está lá, não fala nada da putaria nem nada disso. Mas a mulher fala: não, eu não quero nem te ver. Porque o que você fez aqui, daí fica: o que eu fiz? Eu não fiz nada. Aí ela fala que a polícia foi lá e ficou sabendo que ele está sendo acusado de assassinato, mas tem uma coisa pior ainda. E ela vai mandar um e-mail para ele com os arquivos. Ele não dá muita bola para aquilo, vai abrir os arquivos. Nos arquivos tem fotos dele transando com a menina, a Caiçara lá, que tem uma mãe de Ubatuba e um pai que é de Iguape, em São Paulo.
E tem umas fotos transando e depois tem fotos da menina toda machucada, arrebentada, né? O rosto desfigurado, alguém bateu nela e ela diz que a menina prestou queixa contra ele. Ele não diz isso. Ele fala que então foi o namorado que descobriu. Ah, e mais, que ele tá devendo um monte lá porque teve uma explosão e foi o Monza dele que foi explodido. Tá? Parece ter sido o namorado da menina, mas a queixa é contra ele, de estupro e de violência contra a menina. E aí nós temos o troco que ele leva. Só que esses caras, eles não aprendem, né? E ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais nada. A única coisa que ele tem é o notebook dele, que ele está escrevendo a história. E ele fala, vou terminar de escrever a história aqui, mando para você, porque eu tenho que me desfazer desse notebook. O que ele faz com esse notebook? Ele fala que ele pediu acho que R$1.000, aí baixou para 500 e o cara deu 200, ele estava vendendo o notebook dele por 200, o cara estava esperando lá. Ele ia pegar esses R$200, ele ia para uma zona, ia comprar um 38, ia para uma zona, pegar uma puta e sumir pelo mundo. Ia deitar ali no barraco e foder até, né? Foder e cheirar. E se alguém aparecesse, ele dava uns pipocos no cara. E assim termina o livro. Pessoal, esse livro é para mostrar mesmo como há pessoas que elas não vão aprender. E elas acham que sempre está certa. Ela sempre está certa. E aqui a gente vê também que essas pessoas criam muitas ilusões. Tem coisas que não aconteceram de verdade, elas colocam, né, os exageros. Eu esqueci de falar uma coisa, né, que durante o período que ele estava lá, na Surubramani, né, Surubramani deixava lá do Bhagadagadoga, ele poderia ter sido chamado para fazer um documentário sobre isso, que ia pagar muito bem, né, algo em torno de $100.000, não me recordo direito, mas era um valor assim, alto. E ele estava todo feliz, mas devido a esse processo ele perdeu tudo isso. Então ele é um cara que ele perdeu tudo na vida dele, tá? Ele perdeu tudo, inclusive a esposa manda um e-mail para ele, dizendo que ela está com outro, tá? E ele ainda fica desdenhando da esposa, né? O fracassado ainda desdenha dos outros, desdenhando da esposa, quando ele, na verdade, ele deixa, né, transparecer para nós que ele sente tesão por ela, que ele queria transar com ela, mas ele não vai dar o braço a torcer. Então é por isso que eu vejo que esse livro, esse cara tem muito ali do Cassie Jones. O Cassie Jones também termina o livro livre, né? Foge, tá? E vai continuar fazendo aquilo. Assim como ele aqui, se ele tiver a oportunidade, ele vai continuar fazendo isso. E aí nós já ficamos na dúvida, o que realmente é verdade, o que realmente não é, que crimes ele aconteceu, porque o fato dessas fotos, né, dessa menina ter aparecido assim, entendeu? Então, né, o que é real e o que não é em tudo isso. Então é isso que eu tenho a falar sobre o livro. Não acho que é um livro como muitos dizem, que é uma epopeia, literalmente. Não é um livro como muitos dizem que é topo, é um dos melhores livros do século XXI. Mas não acho que é um livro ruim, é um bom livro, é um livro diferente. Tá? A importância dele é porque ele é um livro muito diferente. Porque a gente vê uma literatura bem marginal mesmo. Tá? Então a gente vai voltar lá para o tempo dos anos 70, tá? Daquela literatura marginal. E até, né, como eu já falei lá, o Lima Barreto que coloca no Cassie Jones. Se Lima Barreto usasse essa linguagem no Cassie Jones, talvez ficasse mais parecido aqui. É um livro importantíssimo. Então é muito legal ler, se você, né, chegou até o final e não leu ainda, mas com aquilo que eu falei. Se você não gosta disso, não gosta de cenas fortes, de descrições, porque ele descreve realmente como foi o sexo, como foi tudo isso. Se você não gosta disso, de palavras, né, palavrões e tal, tem tudo isso aqui. Ele não teve, né, não pensou em tirar nada daqui. É assim o livro. Beleza, pessoal? Tá? Então, chegou até o final, gostou do meu vídeo, se inscreve no canal, tá? Se inscreve no canal, não se inscreveu ainda. Curte esse vídeo aí, tá? Compartilha o vídeo, me segue lá nas redes sociais, tá? Sid Clay Nagasawa, tá?
Simbora estudar. Por hoje é isso e simbora estudar!